É curioso como em pleno 2025 ainda tem tanta gente tratando a renda fixa como se fosse um assunto simples, trivial, quase automático. E é mais surpreendente ainda, não só o investidor pessoa física que cai nessa armadilha. Tem muito profissional de mercado, assessor, consultor, planejador financeiro, que também não sabe exatamente o que está fazendo quando recomenda produtos de renda fixa. Quando alguém coloca um CDB de banco médio na carteira, pagando 103, 105 do CDI, e às vezes com uma carência ali de um vencimento de 2 ou 3 anos, ou mesmo quando alguém vai lá e aloca um cliente com um horizonte de 15 anos, com um objetivo ali de 10, 15 anos, mas colocando num Tesouro Selic, por exemplo, porque é mais seguro, isso mostra que tem algo de errado na forma como a renda fixa está sendo usada e pensada, principalmente como ela está sendo recomendada por um profissional. O mercado transformou a renda fixa numa caricatura de produto de entrada, coisa segura, fácil, onde não dá para errar. Mas essa visão ela é rasa e ela atrapalha, né? Faz com que o investidor perca oportunidades, porque a verdade é que a renda fixa ela exige leitura de cenário, entendimento de curva de juros, duration, risco de crédito, liquidez, até mesmo às vezes estrutura do emissor, caso você queira entrar num detalhe um pouco maior. A renda fixa é técnica, ela não é simplesmente trivial. E agora, o problema de tudo isso é que essa superficialidade, ela custa performance. Ou pior, né, ela mina a confiança do cliente no médio e longo prazo se você está atendendo ele. Se você orienta investidores, precisa parar de vender o CDB da semana e pensar como um arquiteto de carteira, como um estrategista. Porque a renda fixa de verdade, ela vai além da taxa bruta ali que é oferecida e do FGC como garantia. Alguns dos erros comuns que, honestamente, são muito frequentes, aliás, mais frequentes do que deveriam, por exemplo, é o desalinhamento entre a duration, né, do título e o horizonte de investimento do cliente. Aliás, eu me arrisco aqui a dizer que muitos assessores não sabem nem o que é duration. Colocar um título Tesouro IPCA 2045 na carteira de alguém que vai precisar do dinheiro em 2028 é implorar para ter dor de cabeça depois, quando a curva abrir e a marcação do mercado machucar o investimento do cliente. Esse cliente vai se sentir enganado, vai duvidar da recomendação e vai acabar correndo para a liquidez de volta. Tudo isso por causa de uma decisão mal pensada ou de uma recomendação, uma orientação mal feita. A duration, ela é um número que não é só bonito para se ver e tecnicamente se falar. Ela tem a ver com gestão de risco, com proteção do cliente. Outro erro é recomendar pré-fixado sem nem mesmo olhar ou entender a estrutura da curva DI. Tem gente que não percebe que a taxa de 1 ano pode estar caindo, mas a de 5 anos sendo pressionada. Continua mesmo assim vendendo pré-fixado de 5 anos, sem saber se está capturando um prêmio de verdade ou só empacotando ali um produto para o cliente que para ele não vai ter grandes benefícios no longo prazo. É básico, poucos fazem isso. Comparar a curva, olhar a inflação implícita, entender a lógica das taxas futuras, fazer uma conta de juros real estimado. Também tem questão de crédito privado, porque hoje virou moda você ficar empurrando ativo com spread mais alto só porque ele tem garantia da FGC, sem nem mesmo entender a estrutura do emissor, quem é o emissor. Que, aliás, poucos consultores, poucos assessores falam sobre quem é o emissor, o perfil do emissor para os investidores. E também tem aquela questão de concentração, né? Porque o investidor ele começa a montar uma carteira de renda fixa, o lastro dessa carteira é diversificado, ou não é diversificado? Ele está concentrado em CDBs, está concentrado em CRIs, em LCIs? Qual que é o lastro e a concentração de lastros da carteira desse cliente? O investidor ele não pode confiar só porque o gestor recomendou, porque o assessor ou consultor recomendou, porque tem rating A ou AAA. O risco de crédito ele não é dessa forma também, simplesmente olhar aquela letra e dizer que funciona bem. A gente sabe disso, o histórico mostra que o rating ele é só uma forma de reduzir o risco de crédito, mas ele não tira totalmente esse risco da carteira do cliente. Por isso é importante entender aonde o dinheiro está sendo colocado e para quem está sendo emprestado. Outro ponto importante é a liquidez. Você já deve ter visto em algum momento um cliente com 80% da carteira travada em alguns produtos que a gente não precisa nem mencionar, mas às vezes produtos de renda fixa também, como os próprios CDBs, e o cliente precisando sacar para alguma emergência. Então assim, liquidez também não é só um detalhe, ela demanda planejamento. Então, o que diferencia um profissional medíocre de um excelente é a capacidade dele entender a curva de juros,
de conversar com clientes e seus pares sobre política monetária com mais profundidade, de montar estratégia do tipo aquelas barbell, laddering, de avaliar o crédito também com a cabeça de um gestor e não só de olho na taxa ou na remuneração. E acima de tudo isso, educar o cliente. Educar porque o cliente educado, ele não cai em promessa fácil. Espero que você não esteja vendendo uma promessa fácil. Mas a ideia é que educar é para que o cliente também não entre em pânico na hora que tem uma marcação a mercado negativa. Então ele passa a confiar em você de verdade. Enquanto muita gente trata a renda fixa como simples, né, sem necessidade de muitos disclaimers, quem quer se destacar precisa encarar a complexidade que ela exige. Renda fixa tem que ter estratégia. E quando ela é bem utilizada, acaba se tornando uma ferramenta poderosa para a geração de valor no portfólio dos investidores. Mas quando ela é mal utilizada, vira o motivo pelo qual o cliente vai ficar trocando de assessor, de banco. E no final do dia, a renda fixa, ela pode até ser como se fosse um xadrez. Você tem que mexer o peão, tem que mexer o cavalo, ou se a renda fixa for todos os seus peões, ainda assim, os peões são extremamente relevantes no xadrez.